Hello, pessoal! E aí, primeiro ano, tudo bem? Mais um encontro juntos, mais uma aulinha de inglês, nossa aula semanal. Bom, essa aula aqui de agora vai ser resolução de questões. Eu, mais uma vez, vou estar utilizando o livro de vocês, até porque nós temos muitas questões boas para discutir aqui nesse livro. Então, eu passei para vocês na semana retrasada a tarefa mínima das aulas 13 e 14. Só que não corrigimos, nós corrigimos uma outra na semana passada e eu ia corrigir estas questões lá no Hangout Meet na quinta-feira, né, no nosso plantão de dúvidas, se caso não tivesse dúvidas, mas bombou de dúvidas, então foi muito bom. Essa aqui, então, essas aulas 13 e 14 nós vamos corrigir agora, tudo bem? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês saibam qual é a página onde eu estou, qual é a questão que nós estamos resolvendo. Mas, por favor, pegue seu livro, pegue tanto o livro de vocês quanto o caderno de exercícios e vamos lá corrigindo, tudo bem? Se você não fez, pausa seu vídeo, tira os minutinhos do seu dia para você fazer essa resolução de questões em inglês que é de suma importância. Então vamos lá, primeiro ano. Aulas 13 e 14. O texto que nós vamos discutir, as questões, elas são relacionadas a esse texto aqui, Living with Stress. Então aqui tá falando um pouquinho, o texto não é grande, é um texto relativamente fácil para a gente discutir e as questões elas também estão boas. São algumas questões, as questões aqui eu gostei dessas questões porque muita tem expressões idiomáticas. Então não adianta só a gente saber a tradução literal da palavra. Nós precisamos encontrar no texto, voltar ao texto e ler todo o trecho, todo aquele período onde se encontra essa expressão e interpretar. Então a palavrinha de hoje aqui para algumas questões será interpretação. Então vamos lá. O texto começa aqui na página 130, finaliza aqui na 131. Olha só, pequenininho, tranquilo. Nós temos aqui o nosso vocabulário logo abaixo. Mais uma vez estarei explicando para vocês esse vocabulário. É para vocês pegarem o dicionário. Então, palavrinha em inglês aqui, veja a sua tradução em português, o seu significado e coloque aqui. Essa aqui, então, essa primeira questão é bem tranquila, bem de boa. Bom, agora nós vamos direto lá para o nosso caderno de exercícios, beleza? Então, vamos começar. Vamos lá trabalhar. Bom, capítulo 7, exercise 1 to 8 are based on the text Living with Stress. This text, don't forget. Given the classroom, choose the correct alternative. Bom, não dei em sala, passei para casa como tarefa. E agora quem fez, vamos corrigir. E bom, tendo dúvida, vocês levam para o plantão e a gente tira essas dúvidas de vocês, caso vocês não concordarem com alguma resposta ou não entenderem o porquê daquela resposta correta sendo escolhida, ok? Então, pessoal, vamos lá, número 1. No trecho It is not just men who suffer, linha 1 e 2, bem no inicinho do nosso texto, quando ele fala que não é somente os homens que sofrem, essa é a tradução do texto aqui, a palavra just. Bom, o que ela vai significar? Então, o foco aqui do nosso número 1 seria a palavra just. Letra A. Ela é um adjetivo e significa o mesmo que morally right and fair. Esse morally right and fair, ele tem o significado de certo e justo. Bom, nada a ver. Letra B. É um advérbio e significa o mesmo que only. É isso aí. Não é só o homem que sofre. Aqui a gente conseguiria responder essa questão número 1 com o conhecimento que a gente tem.
só traduzindo realmente a palavrinha just. Muito bem. Bom, a ser equivale em português a corretamente, a gente sabe que não, corretamente para just. É um verbo, esquece. A gente já não precisa nem acabar de ler essa letra D. E a equivale em português a exatamente. Questão fácil. Então, número 2. Deixa eu subir aqui para vocês, mas não tanto. Número 2, essa aqui. No fragmento, ainda continuamos no início do texto, no início do nosso texto, Living with Stress. But women and young people too. Pessoal, só abrindo um parêntese aqui, as palavrinhas men and women, elas estão aparecendo com E porque estão no plural, não esqueçam, tá? O meu singular, tanto homem quanto mulher, é com A. Só abrindo esse parêntese. Então, continuando. But women and young people too. A palavra too poderia ser substituída sem mudança de sentido por qual dessas alternativas aí? A, so, B, otherwise. Bom, essa palavrinha otherwise, quando vocês encontrarem, ela vai ter um significado de algo contrário, de uma outra forma. Então, no trecho, eu tô falando que não é só a mulher, mas mulheres, mas pessoas jovens também. Então, lá na linha 2, eu vou baixar o meu olhar aqui, que eu vou estar lendo esse trecho com vocês. Então, falando que, na verdade, ela é a continuação daquele primeiro trecho lá que nós vimos na questão do número 1. And it is not just men who suffer from it. Não é somente homens que sofrem, mas mulheres e pessoas novas e jovens também. Então, esse também seria a letra C, as well. Agora, duas opções aí que são parecidas. A letra C, as well, e a letra E, as well as. Qual a diferença das duas? A letra C, nós vimos que pode ser substituído sem nenhuma mudança de sentido por também. Estou concordando. Agora, as well as é quando eu vou iniciar um trecho dando algum exemplo. Assim como. Então, por isso que o as well as, ele não tem nada a ver com a letra C. A opção D é diferente da opção C. Tudo bem? Número 3. Questão de número 3. Aí nós vamos lá para a linha de número 3 também, coincidentemente. The man, que é a palavrinha que está destacada, que é para a gente ver lá no texto, poderia ser substituída sem mudança de sentido por. Essa aqui nós precisamos analisar o texto. Nós precisamos analisar o trecho onde ela se encontra. Bom, the main causes of stress are. A gente sabe que esse man, ele tem um significado de principal. Então, as principais causas do estresse são, se fosse pra gente traduzir essa palavra ao pé da letra literalmente. Só que a gente vai ter que aqui, pessoal, nessa questão, analisar as outras opções também. Ver o que significa essas opções. Olha só a letra A, upgraded. A gente sabe que essa palavra upgrade a gente usa até no nosso dia a dia. E às vezes a gente usa tanto o inglês que quando a gente vai, isso é muito bom. Quando a gente vai traduzir, quando a gente vai colocar em português, a gente se perde. Porque a gente fala assim, nossa, qual é a tradução para essa palavra mesmo? Só que você sabe o significado dela. E aí, isso é o inglês. Quando o inglês ele já faz parte do nosso dia a dia e isso acontecer com você, você não precisa se preocupar. Bom, upgrade é dar uma atualizada. Então, upgraded. Relacionado aqui na linha 3 não tem nada a ver. A palavra próxima é a letra B, prevailing. Predominante. Então, eu não estou falando qual das causas do estresse que é predominante. Eu vou dar exemplos, vou falar que as principais causas são. Então, a letra B, para mim, não vai se encaixar aqui. Letra C, current, atual. Também não.
A letra D, leading, conduzindo. E a letra E? Seria subentendido, seria algo que esteja escondido, que esteja subentendido. Então, a melhor opção para essa questão 3 é a letra E. Porque, às vezes, a causa do estresse ela não está claramente dita ou perceptível, mas está subentendida. Ok? Então, vamos lá. Continuando, número 4. Questão de número 4. Opa, questão boa. Questão que tem a ver com uma gramática. Então, vamos lá. Entre as seguintes palavras extraídas do texto, então, todas elas nós vamos ter que voltar, sim, no texto para verificá-las. Identifique aquela que está sendo usada como adjetivo. Adjective. Bom, adjetivo, só relembrando o seu conceito, é aquela palavra que traz a característica de algo ou de alguém. Isso é adjetivo. Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho a palavrinha take, que está na linha 5. Bom, aqui. Uma das causas do estresse está junto com a palavrinha take. Começando lá no início da linha 5. Ending relationships and taking exams. Verbo. Então, sem condições. Quando taking exams seria fazer provas, né? Letra B. Agora dentro do box, que é um teste. Aqui é até legal você fazer, que o texto ele traz a possibilidade de vocês fazerem um teste e responder aqui o yes ou no. E se tiverem duas ou três questões marcadas com yes, ele fala que provavelmente você esteja com um certo nível de estresse. E o que seria legal também você fazer? O texto ele traz algumas dicas para a gente aliviar o nosso estresse, como fazer algumas atividades relaxantes, um yoga, ler livros. É bem legal, bem interessante. Então vamos lá, voltando. Lá no box, dentro da nossa caixa, tem a palavrinha feeling, que seria na 1, 2, 3, 4, na quinta opção. Usually hide your feelings. Geralmente esconder os seus sentimentos. Então esse feeling aqui não é adjetivo, ele é um substantivo, sentimentos. Letra C, sleeping, também dentro do box. E aí, 5, 6 seria na sétima opção do seu teste. Sleeping pills. Sleeping pills. Sleeping é do verbo dormir, só que eu tenho sleeping pills. Não tem nada a ver com o verbo aqui. Aqui esse sleeping seria pílulas relaxantes. Seria remédios relaxantes. Então, qual é a característica do remédio? Relaxante. Então, esse relaxante, esse sleeping, seria o meu adjetivo. Acabamos de encontrar, então, a nossa resposta do número 4. Sim. Por isso que algumas pessoas, se fosse responder esse aqui, não marcaria a letra C, porque sabe que o sleep é o verbo dormir. É por isso que eu falei para vocês lá no início da nossa aula, que quando a gente tem questões com a linha, volte ao texto, vá lá na linha 5, essa palavrinha você encontra na linha 5, retorne ao texto. Isso, porque se você for analisar somente pela palavra, provavelmente você não terá sorte. Tudo bem? Continuando, então, a nossa questão de número 5. A expressão get angry, que também está dentro do box. Deixa eu ver dentro do box. Sim, seria a nossa última linha. Get angry when things go wrong. Equivale em português a aqui. É uma questão de tradução. Get angry seria a opção E. Ficar bravo. Porque se você voltar lá no nosso box, lá no nosso texto, get angry when things go wrong, é você ficar bravo quando as coisas dão errado. Vamos lá. Continuando nessa mesma página, eu só vou subir aqui, porque na nossa segunda coluna, nós temos o restante das questões. Questão de número 6, aqui. Uma questão também gramatical. Advice is related to
in the same way as relieve is to relieve. Bom, advise é o verbo aconselhar. Então, primeiro você tem que analisar todas as nossas questões, todas as nossas frases, desculpe-me, todas as nossas palavras que estão em negrito. Nós temos em negrito a primeira, que é o advise, que é o verbo aconselhar. E nós temos depois o relieve, que também é um verbo, é o verbo aliviar. Então, aconselhar é relacionado a, e aí a gente vai encontrar a resposta, esse é o objetivo da questão. Da mesma forma que aliviar se refere is to relieve, alívio. Então, alívio aqui vai ser um substantivo. Então, o que nós temos que encontrar aqui na questão 6? Isso aí, o substantivo de aconselhar, que é conselho. Então, qual seria? É o advise, letra B. Isso. E esse advise de conselho, cuidado com esse detalhe, ele é com C. E quando eu falo em aconselhar, advise, é com S. Bom, continuando, questão de número 7. In the sentence, if you have a special remedy for stress, na linha 19, então seria nessa nossa segunda parte aqui do texto, ok? Bom, the word remedy, a palavra que está em negrito é remedy, means, significa questão boa demais. Aqui nós estamos tratando de falso cognato. Aquela palavrinha que ela parece, mas ela não é. Ela nos engana. Bom, aqui, olhando e analisando rapidamente, você poderia marcar, né? Se você não analisar as outras opções, e principalmente se você também não analisar a frase, a letra B, pill. Porque pill é comprimido. Então, comprimido com remédio, só que nós sabemos, primeiro ano, que remédio em inglês é medicine. Sim. Então, vamos analisar a frase. If you have a special remedy for stress, se você tem uma solução especial para o estresse. Então, a nossa resposta correta seria a letra A, solution. Então, remedy não é remédio. Seria saída, a solução, tudo bem? Só para vocês saberem o que significa, porque eu acho que pode ser umas palavrinhas novas para vocês. A letra C, burden, fardo, ok? Fardo. A letra D, application, inscrição ou o pedido, depende de como ela vai estar empregada na frase. E a letra E, customer, cliente, ok? Finalizando, questão de número 8. Na frase que é lá no finalzinho, nosso último parágrafo, if you print a letter of yours, na linha 20, é a última linha na verdade, the verb print means, bom, precisamos voltar ao texto na linha 20 e a palavra que está em destaque é a palavra print e o que ela significa. Bom, lá no texto ele fala assim, if you have, vamos analisar esse último parágrafo e justamente ele inicia com a frase da nossa questão 7. If you have a special remedy for stress, write to Roma Marsh. If you print a letter of yours, you win. Pessoal, print. Resposta. Publish. É isso aí. Aí a gente acha que print poderia se imprimir. Esse print aqui é de publicar, de publicação. Ok? Bom, meninos, respondemos e corrigimos e comentamos essas questões do número 1 ao 8 desse nosso texto, que é muito bom. É bom a gente comentar questões
relacionadas ao nosso dia a dia também. O estresse, quem não fica um pouquinho estressado com tudo que acontece ao nosso redor, enfim, mas nós precisamos realmente lidar com todas essas situações. Bom, primeiro ano, a aulinha de resolução de exercício da semana já está aqui para vocês. Aproveitem. Daqui a pouquinho estarei liberando também a aula de teoria. Não percam essa aula, por favor. A aula de hoje iniciaremos o nosso Simple Past, o nosso passado simples. Então vai ser uma aula bem legal, bem dinâmica mesmo. E espero vocês na próxima aula. Não posso deixar de falar, não posso deixar de mandar um beijo para vocês e falar que eu estou morrendo de saudade de todo mundo. Bom, bye bye, see you next class.